Olá, comunidade Resgate, que bom estarmos juntos nessa proposta, de meditarmos os mistérios da encarnação, a esperança que nasce. O Natal está chegando, O Natal está chegando, a esperança que nasce. E é muito bom estarmos juntos aqui, diante da palavra de Deus e diante do que nos é proposto hoje, Gênesis e os profetas. Para mim é uma alegria muito grande receber esse convite, e estou aqui com muita alegria. Vamos nos debruçar sobre os profetas e sobre a esperança, que é o Messias, e adentrarmos um pouco mais essa noite no mistério da encarnação, que é onde culmina todo o Velho Testamento, junto com o Gênesis também, a criação, que é onde culmina toda a proposta de Deus, a plenitude do homem, a plenitude da criação, que resume em nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, você que está aí acompanhando, junto comigo, você já pode pegar a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3. Vamos lá para Gênesis iniciar com a criação e a ordem que Deus dá ao homem e à mulher quando os coloca no jardim do Éden. Deus tem uma proposta na criação do homem, Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e assim Deus o fez. Deus fez o homem e a mulher plenos, templos de sua graça, do Espírito Santo. O homem foi criado para ser um vaso da plenitude desse Deus. O homem e a mulher foram criados à imagem e à semelhança desse Deus, com a proposta de ser capazes de Deus. Deus te fez templo do seu Espírito para que você fosse capaz de Deus. E quando eu digo que o homem e a mulher, ele foi criado para ser capaz de Deus, é porque Deus quis habitar no homem e quer habitar no homem em toda a sua plenitude. Deus criou o homem para que o homem comportasse Deus plenamente. Eu falo dessa forma porque, diferentemente de todo o resto da criação, os animais são criaturas de Deus, mas não são como nós somos. Nós somos as primícias, a primícia da criação de Deus. Deus o fez homem e mulher à sua imagem e semelhança e nos fez templos do seu Espírito, de si mesmo. Deus fez o homem e a mulher porque a proposta dele era habitar no interior do homem, no coração do homem. Portanto, essa noite, essa manhã ou essa tarde, o momento que você está escutando, está participando, eu posso dizer a você, você é capaz de Deus. E quando eu digo você é capaz de Deus, que a proposta da criação de Deus no homem é que o homem fosse pleno. Quando eu digo o homem fosse pleno, o homem é capaz de Deus. Deus habita no interior do homem. A proposta dessa passagem do Éden e toda essa linguagem que o Éden usa na criação, Deus criou o homem do barro, Deus criou o homem e a mulher do barro, soprou em suas narinas, lhe deu o sopro da vida, colocou no Éden e deu ao homem a ordem de produzir, de crescer, de multiplicar, de ser fecundo. O homem vem com esta missão de crescer, de ser fecundo e de ser pleno. Só que você precisa me entender que isso está atrelado à intimidade com Deus. Deus não colocou o homem e a mulher no jardim do Éden para serem robôs. Claro que não. O homem foi criado livre. Quando eu usar a linguagem homem, você entenda homem e mulher. E a Bíblia é assim, quando ela fala o homem, ela, em algumas de suas passagens, ela já está referindo-se a homem e mulher. O homem foi criado para a plenitude. O homem foi criado para conceber Deus dentro dele. O homem foi criado para ser pleno em Deus. Isso resumiria
toda a proposta da criação do homem. Porém, aqui não podemos esquecer, e aqui é onde origina-se toda a história. Não podemos esquecer que o homem foi criado livre. Acredito eu, e aqui é um comentário muito pessoal, que o bem maior depois da existência, o bem maior que Deus deu ao homem foi a liberdade. Que nós poderíamos ser programados, pré-programados para servir a Deus, e aí ninguém iria desobedecer, ninguém ia quebrar sua comunhão com o Altíssimo, porque aí você já estava com um programa já antecipadamente feito para que você fosse aquilo ali. Deus não quis assim, e em sua infinita bondade, ele fez o homem livre. Esta liberdade que o Senhor nos concedeu como graça, e esta liberdade é uma das primeiras graças que nós recebemos depois de vir, de existir, é a liberdade. Essa liberdade nos dada pelo Senhor, em sua infinita bondade, ela está intrinsecamente ligada à intimidade com Deus. Portanto, eu posso dizer que todas as vezes que eu me afasto desse Deus, que eu perco a intimidade com este Deus, eu estou deturpando a proposta da liberdade original, daquela que veio do seio do Senhor, do coração de Deus. Então, é exatamente em Gênesis 3 que o homem começa a entender o que foi lhe dado e até onde ele pode ir. Claro, muito no começo, mas em Gênesis 3 diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus os proibiu de comer o fruto da árvore que está no jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh, não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A maior tentação da liberdade, e está subentendida aqui no versículo 4, é a autossuficiência da liberdade. A autossuficiência que a liberdade te dá. É você dizer assim: eu sou dono de mim, eu me basto, eu mando na minha vida, eu determino os meus caminhos, eu escolho o que eu quero para a minha vida. Isso é tão bom, mas isso é tão bom, é tão tentador que chega a ser perigoso. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e apoderou-se também e apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? Ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo porque estou nu e ocultei-me. O Senhor disse: quem te revelou que estavas nu? Terias tu, porventura, comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que puseste ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Vejam que interessante. O homem usa a sua liberdade para desobedecer a Deus. E quando as consequências aparecem, qual é a primeira atitude do homem? Encontrar um culpado.
Porque quando Deus chegou para o homem e disse, por acaso você comeu o fruto que eu tinha lhe proibido de comer? Ele disse, foi a mulher que me deu, Senhor. E aí ele foi para a mulher nem esperou Deus falar nada e já foi dizendo, foi a serpente, Senhor, que me enganou. Ou seja, a primeira atitude de quem está errado, e quando esse erro vem à tona, e quando esse erro é descoberto, e quando a gente costuma dizer, quando a casa cai. Quando a casa cai, todo mundo vai procurar um culpado. E esse culpado é sempre o outro, é sempre alguém. Nunca sou eu mesmo. Aí começa a entrar na vida do homem o mal que leva o homem para a geena, para o inferno. Que é o quê? O orgulho. Não admitir que eu usei a minha liberdade de forma errada, deturpada. Eu não soube escolher, eu fui frágil, eu caí, de fato eu desobedeci. É interessante a gente atentar aqui, no primeiro momento, para a reação do homem depois que ele é descoberto. É claro que o homem, ele sabia que não podia se esconder do Senhor, mas ele foi se esconder de Deus. Outra visão, outra ótica que o pecado faz com a gente, que a desobediência faz com a gente, é que toda vez que a gente se afasta de Deus e usa mal a nossa liberdade, a tendência é fugir de Deus. Você já percebeu que todo mundo que desobedece, ele começa a deixar de buscar a Deus com mais intensidade, ou deixa de buscar a Deus definitivamente, não reza mais, não vai mais à missa, não se confessa, não busca mais a palavra. Por quê? Porque ele começa a se esconder da face de Deus. Só que esse se esconder da face de Deus está baseado em um relacionamento com Deus pautado no medo, alicerçado no medo. E esse relacionamento com Deus alicerçado no medo, ele é extremamente perigoso, porque a tendência dele é procurar culpados, a tendência dele é dar espaço e dar vazão ao orgulho. Todo relacionamento pautado no medo, ele nunca traz a verdade como alicerce. Vai ser sempre as mentiras aqui e acolá, que vão estar sendo semeadas em qualquer relacionamento, e com Deus também não é diferente. Só que a maior tolice do homem é tentar mentir para Deus, é a mesma coisa de tentar mentir para si mesmo. Você já ouviu uma frase que diz que o pior mentiroso é aquele que acredita na própria mentira. A pessoa mente tanto que chega a um ponto que acredita na própria mentira. Esse é o mentiroso profissional. É aquele que já está entrando no nível de desequilíbrio espiritual e emocional. O pior mentiroso é aquele que quer mentir para si mesmo e para Deus, porque ninguém mente para Deus. Então aí o homem começa a se corromper. O homem começa a se corromper quando ele percebe que ele tem a liberdade e que ele pode fazer o que bem quer, ele pode escolher o que ele bem entende. Ele começa a deliberar as coisas da sua vida. E como consequência, o homem sai do Éden. O homem é expulso do Éden. E aí nós sabemos que começa a trajetória da humanidade. Deus continua presente com o homem, querendo resgatar e trazer o homem para si, porém mostrando ao homem que as suas escolhas têm consequências. E que Deus está ali para restabelecer essa intimidade. E aí nós começamos a ver, durante toda a história, e diante da história do povo de Deus, depois do Gênesis, nós começamos aqui agora a gente vai dar uma pincelada, até nós chegarmos no prometido, no Machia, né, que é o Messias. A história do povo de Deus, vamos dar um salto lá para Êxodo e Levítico, e ver diante da escravidão que o povo de Deus se meteu. A desobediência do homem vai condicionando o homem à situação de escravidão.
porque isso é uma consequência das más escolhas. E aí nós podemos ver que existe, falando de culpa original que está dentro do Gênesis, existe o pecado original de culpa e existe o pecado original por herança. E até num livro baseado na espiritualidade de Santo Agostinho, falando sobre pecado original, sobre a culpa original, ele faz uma analogia. Porque surgiram perguntas e de muitas heresias para deturpar a palavra de Deus, e numa delas surgiu a seguinte: como é que você vai pagar por um pecado que você não cometeu? E essa pergunta, ela pode estar pairando na mente de muita gente, que aí fica navegando pela internet e procurando coisas que até vêm de encontro à palavra de Deus, e essa pergunta ela está muito presente. Como é que essa coisa de pecado original, você vai pagar um pecado que você não cometeu? Por exemplo, você vai ter que pagar pelo pecado de Adão. E aí Agostinho, em um dos seus comentários, ele foi brilhante quando ele falou que, em poucos exemplos, por exemplo, eu vou ainda tentar simplificar mais ainda. Por exemplo, você, pai, é usuário de droga, você é usuário de crack. E aí você tem um filho, uma criança. E você começa a oferecer o crack para o seu filho, para a sua criança menor de idade, para seu menino, seu adolescente. Daí você morre. E seu filho fica um viciado. Quem foi o culpado original por seu filho ser um novo dependente do crack? O culpado foi o pai. Porém, o filho carrega a culpa por hereditariedade. Por quê? Porque foi passado para ele. Aquele mal foi passado para ele. Então, o pai é o culpado original. Porém, ele carrega as consequências deste pecado que originou em quem? No pai. É mais ou menos assim. O homem, quando não sabe usar a sua liberdade, ou o homem, quando quer ser Deus de si mesmo, o homem, quando ele quer determinar a sua história e não depender de Deus, quando ele quer ser autossuficiente, ele vai afundando em escravidões e vai pagando altos preços. E o pior é que ele não paga sozinho. Esse pecado, ele vai passando de geração em geração para a sua geração. Você já ouviu uma frase que diz assim que o erro dos filhos são filhos dos erros dos pais? É mais ou menos assim, se eu não estou enganado. O erro dos filhos é filho dos erros dos pais. É exatamente isso. Isso também explica essa hereditariedade do pecado, da má inclinação. Essa coisa da má inclinação, ela se originou no mau uso da liberdade do homem. Poderíamos dizer que essa culpa original, e diz a igreja que o mal, ele não é substancial. Ele não tem substância. Aqui está o mal, eu posso tocar, eu posso pegar nele. O mal, ele não tem substância. Ele existe, mas ele não tem substância. É difícil, a gente podia entrar nisso agora, é um assunto de teologia, mas eu quero pegar essa deixa. Poderíamos dizer que o mal seria um buraco na cerca. E dentro disso aí estaria o quê? A liberdade do homem. A liberdade do homem, ela pode ser uma janela para o céu, porque Deus quis o homem livre, e isso é fruto da infinita bondade de Deus. Você já pensou ser criado um ser eterno, e um ser eterno livre? Pois bem, você é um ser eterno, e é um ser eterno livre. Deus não fez você um robô, uma máquina. Isso é muito bom. Você já parou para perceber que existir é muito bom, apesar do vale de lágrimas que é essa humanidade, apesar do sofrimento, dos tormentos, todo mundo quer existir, ninguém quer morrer. E a existência é um dom de Deus, e a existência traz um outro dom magnífico chamado liberdade. Só que a condição para a plenitude dessa liberdade é o quê? É a intimidade com Deus.
E ao longo do tempo, o homem foi perdendo essa intimidade e Deus foi mandando seus profetas. O povo estava no Egito, escravo do faraó, escravo mesmo. Porque lá no Egito, os escravos era para você selar que aquele escravo era seu mesmo, era cortada a orelha do escravo e era pregado lá na casa do seu senhor. Tinha escravo que só tinha uma orelha, a outra não tinha, porque ela estava pregada lá na casa do seu senhor. Então, era um dos mais piores tipos de escravidão. E o homem foi submetendo-se a essa escravidão porque foi se afastando de Deus. Mesmo assim, o Senhor não esqueceu do homem, não esqueceu da sua aliança, porque o homem foi feito para ele. E aí Deus mandou Moisés. E nós sabemos que, né, está totalmente ligado à Páscoa, né, a libertação do povo de Deus do Egito, né, a travessia do Mar Vermelho, os 40 anos no deserto em busca da terra prometida e toda a trajetória que Moisés passou com aquele povo para que o povo fosse liberto, para que o povo saísse da escravidão. E perceba que depois do Éden, todos os anos que se passaram de toda a história do povo de Deus, começando ali pelo Êxodo, Moisés tirando o povo da escravidão, e nessa parte de Moisés tirando o povo da escravidão, podemos perceber que o povo já estava adaptado ao sofrimento. E quando o povo foi para o deserto, rumo às promessas de Deus e à terra prometida, o povo começou a murmurar, a reclamar. Começou a murmurar e a reclamar porque estavam sentindo falta dos caldeirões de cebola, de alho, que comiam lá no Egito. E começaram a murmurar. Qual a analogia que nós temos lá no Velho Testamento, em Levítico, do Messias? Quando o povo adoece, que Deus manda Moisés botar uma serpente de bronze no haste de um madeiro, e aquele que olhasse para ela ficava curado. Isso era um prenúncio, podemos dizer assim, da paixão do Senhor, do Messias, não propriamente do Messias, mas da paixão do Senhor. Aquele que olhasse para aquela serpente de bronze ficaria curado. Isso aí não era nada senão uma prefiguração, e a palavra é essa, do que seria o verdadeiro libertador, aquele que viria restaurar o povo de Deus. E aqui, já propriamente falando do Mashiach, Mashiach é o Messias, em hebraico significa ungido. Onde exatamente nos profetas nós temos a promessa de Deus. Deus mandou seus profetas e mataram seus profetas. De diversas formas, Deus tentou reconciliar o homem consigo, e o homem, matando seus profetas, fazendo pouco caso de seus recados, de suas mensagens, de suas intervenções. E aí Deus começa a prometer um ungido, um enviado, um Messias, o libertador da casa de Israel. E lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, nós temos aqui clara promessa do Senhor. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E será o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Está aqui em Isaías já a primeira promessa de Deus. Em todos os profetas nós podemos ver Deus anunciando que ele enviaria o seu ungido, que ele mandaria o seu ungido. E aí o povo de Deus começa a marchar, o povo hebreu
a princípio, e depois o povo judeu começa a marchar em busca de um Machia, de um ungido, e de um ungido que viria restaurar a casa de Israel, que viria trazer o povo de volta para seu Deus. Podemos ver também lá em Zacarias capítulo 9, versículo 9, que diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, e exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Aqui já é uma profecia que fala da entrada de Jesus em Jerusalém. E essa profecia se cumpriu quando Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumento, né? E aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, hosana nas alturas ao filho de Davi. Porém, eu quero estabelecer agora com você a visão de Machia, de Messias, judaica, e a visão cristã do Messias. A visão judaica do Messias é uma visão que não é uma visão errada, né? Sabemos que o povo judeu é o povo da herança, é o povo eleito de Deus, escolhido de Deus para as promessas de Deus. Mas vai dizer lá em João que veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E isso também se cumpriu. E aqui eu quero estabelecer com você que toda a visão que nós temos, inclusive das profecias que falam desse Messias, toda a visão cristã, os judeus têm uma visão dessas profecias de forma totalmente diferente. Não que seja errada, mas aí eu vou tentar fazer essa comparação e essa analogia agora. Vamos estabelecer. Na visão judaica, principalmente no judaísmo rabínico, que é o judaísmo mais tradicional e mais radical, na visão deles o Messias está lá na Torá e nas leis estabelecidas no judaísmo, no Talmud, né, também, que o Messias, ele teria que reconstruir o templo em Jerusalém, ele teria que trazer os judeus de volta para a Terra Santa, ele teria que todas as nações o reconhecer como líder mundial, e na era messiânica haveria um tempo de paz, sem guerra, sem fome, e de um alto padrão de vida, principalmente para o povo eleito, o povo judeu. A vinda do Machia, na visão judaica, contemplará o propósito de Deus na sua criação. E digo a você, na visão judaica, a vinda do Messias completaria o projeto de Deus para o homem, que era a total planificação do homem. Para nós cristãos, não existiu outro na história da humanidade, outro personagem, nem Buda, nem Mahatma Gandhi, nenhum dos personagens na história da humanidade que se encaixasse em todas as profecias como o nosso Jesus, o nosso Deus e Senhor Salvador, ele se encaixou. Inclusive, na profecia de Isaías 53, que é a profecia do servo sofredor, que diz: quem poderia acreditar nisso que ouvimos? A quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares, e seu aspecto não podia seduzir-nos. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Eu era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, e nós o reputávamos como um castigado. Essa profecia do servo sofredor, ela se encaixa plenamente em Jesus na sua paixão. Só que ainda hoje, se você fizer essa pesquisa no mundo judaico,
E para a sociedade judia, se você fizer essa pesquisa e pegar esta profecia de Isaías, eles não vão atribuir ao servo sofredor a Jesus. Então, a visão, e eu nem digo que isso era uma culpa dos judeus, porque isso é toda uma cultura do povo hebreu, do povo judeu, que foi se enraizando. Que cultura? De que o Messias seria um libertador, principalmente político. E a visão judaica está muito ligada a um libertador, a um governador mundial político, aquele que viria governar o seu reino aqui. E quando Jesus veio, podemos ver que desde o primeiro instante, ele já veio dando o recado de que o seu reino não seria desse mundo. Desde o seu nascimento, ele veio numa manjedoura, ele veio pobre. É claro que nenhum judeu esperaria o Mashiach chegar e nascer num curral, no coxo de um animal, entendeu? Então isso era inconcebível para eles, porque o Messias seria um conquistador de exércitos, um quebrador de dentes, aquele que viria para instaurar o reino de Israel e que não teria, que ele faria descer fogo do céu. E tanto que quando Jesus vem, quando Jesus chega e quando ele começa a sua vida pública, quando ele começa a dar a entender qual é o seu reino, qual é a sua mensagem, e aquele se propõe vir que Messias é esse, exatamente, muitos começam a questioná-lo, os fariseus começam a questioná-lo, eles perseguiam. Logo quando os magos anunciavam a chegada do Messias, logo quando esse Messias estava próximo, João Batista anunciava, a liderança política da ocasião se sentiu ameaçada, tanto é que mandou matar as crianças até 3 anos, foram os primeiros mártires a dar a vida por Jesus. Por quê? Porque ele se sentiu ameaçado, politicamente falando, ele se sentiu ameaçado no seu poder. O quê? Está chegando um rei, eu vou destruir antes que ele cresça e tome o meu reinado. Para você ver que a visão desse Messias não era uma visão cristã que nós temos. Olha aqui, Isaías 9:6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Lá em Miqueias está dizendo assim: e tu, Belém, de Éfrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha que todas as profecias elas se encaixam para o nosso Jesus. Só que foi gerada entre os judeus essa visão de um Messias rei, libertador. Essa visão de um Messias que viria como um rei para destruir aqueles que não seriam eleitos ou rejeitariam essa mensagem de Deus. Um conquistador de reinos, de exércitos, ou seja, um líder político. E se você não lembra, para enfatizar o que eu estou te falando aqui, vamos recordar. Quando Jesus estava na cruz, ou quando ele estava anunciando sua paixão, ele disse que o seu reino, quando ele estava na paixão, que o seu reino não era deste mundo. Ele disse, quando estava sendo interrogado, se o seu reino fosse deste mundo, ele mandaria vir seus anjos para que lutassem a seu favor para que ele fosse liberto. Ou seja, a mensagem que o Messias veio trazer não era uma mensagem de libertação social, apesar de que a libertação ela vem completa, mas não era uma mensagem meramente social, não era uma mensagem unicamente social, era uma mensagem de um reino que transpassaria
este mundo, esta terra, ele fala de uma eternidade. Ele fala de um reino que não é este. Ele fala de um reino que o Pai preparou para nós. Inclusive, falando em Pai, já para começar aqui a fechar a nossa visão sobre a mensagem do Messias e a esperança, ele veio trazer a visão verdadeira, e não só a visão, ele veio trazer para o homem a experiência verdadeira com o Pai, com o Abba Pai, com o Pai que está no céu, com o Senhor Criador de todas as coisas. Quando ele mesmo diz, eu não sou bom, bom é Deus. Então, Jesus veio primordialmente trazer para nós a figura do Pai. Que você sabe que os judeus, eles não usavam olhar para o céu e chamar o nome de Yahvé. Mencionar o nome de Deus seria blasfêmia. E aí quando Jesus chega, ele chega totalmente chamando o seu Deus de Abba Pai, de paizinho, de papai, de meu pai. E ele vem trazer essa visão de que Deus quer ser íntimo do homem. E é exatamente isso que eu quero falar para você. Eu poderia fechar essa mensagem de hoje dizendo para você que o mistério da encarnação que os profetas anunciaram, que foi promessa de Deus mandar o seu ungido, o seu rebento, que tudo isso em toda a história do povo de Deus não é nada mais, nada menos do que Deus intervindo na história da humanidade, intervindo para salvar o homem não apenas, mas para tornar o homem íntimo dele. Deus quer ser íntimo do homem, Deus quer residir dentro do coração do homem. Você nasceu para ser pleno dele, e você não vai ser pleno de outra forma. E o mistério da encarnação, quando eu digo mistério da encarnação, eu estou dizendo, a promessa de Deus vir ao mundo, de Jesus Cristo, Filho do Altíssimo, vir ao mundo, não teria forma de intimidade maior, mais íntima, mais intrínseca a Deus mesmo, do que ele mandar seu próprio Filho. Então, quando Jesus vem ao mundo, Deus está dizendo, agora eu não vou mandar mais profeta, agora eu não vou mandar mais missionário nenhum, agora eu mesmo vou. Ou seja, quando Jesus desceu para assumir a forma humana, ele disse, Deus disse a você, eu mesmo vou redimir esse homem. Não teria forma de amar mais do que essa. Deus veio mesmo, ele próprio, ele mesmo, salvar o homem do seu pecado. Então, definitivamente, Deus interveio na história da humanidade para dar um ponto final ao pecado do homem, para dar um ponto final à desobediência do homem. E eu me lembro que em uma de suas pregações, Sérgio, ele costuma dizer que Deus pegou a nota promissória em Jesus Cristo, Deus pegou a nota promissória, a dívida do homem, e rasgou assim, ó. Exatamente foi isso que Deus fez. Essa figura de Deus pegando a dívida do homem e rasgando, na figura de Jesus Cristo, e isso aconteceu. Então, você que nesse momento está vendo essa palavra, e agora vamos traduzir para a nossa vida, está vendo essa palavra que foi anunciada, esse estudo, essa reflexão, e a sua vida está mergulhada em uma escravidão, não é diferente da história do povo de Deus. Você, farinha do mesmo saco, assim como eu, nós estamos mergulhados dentro dessa humanidade, e muitas vezes o mau uso da nossa liberdade nos acarreta exatamente aquilo que acarretou ao povo de Deus: escravidão em cima de escravidão, opressão e mais opressão. Deus promete e Deus cumpre. Ele veio, e o seu sacrifício e o seu nascimento tornou para nós possível a plenitude. Portanto, meu irmão, não há situação que não possa ser revertida, porque a esperança não morre. A esperança está onde? No Natal. A esperança está nesse Deus que vem. Sabemos que ele já veio, mas porque todos os anos nós, em um dia específico, focamos essa data.
assim como a Páscoa também, as maiores festas da nossa igreja, o Natal e a Páscoa. Por que nós focamos isso aí? Porque está contido o maior mistério da humanidade. Jesus Cristo que vem, a esperança que não morre, esse Deus que não deixa morrer a esperança na vida de ninguém. Eu poderia aqui pegar essa deixa, falando de esperança, para dizer a você que nada está perdido. Que aqueles que acreditam no Senhor renovarão suas forças. Que aqueles que acreditam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Por quê? Porque nós merecemos? Não. Porque Deus nos faz merecedores. Porque Jesus que vem é aquele que olha para nós e diz assim: ei, levanta a cabeça, não desanima. Levante-se desse seu xó, desse seu poço, dessa sua lama, dessa sua frieza, desse seu marasmo, porque aquele que é digno se chama Jesus Cristo, e ele vem, e ele levanta as nossas vidas. Ele é aquele que transforma tudo que aparentemente está perdido. Eu quero convidar você, neste momento, pegar essas palavras que foram anunciadas e trazê-las para o seu coração. Esse é o momento de tomarmos para Deus as suas profecias e de entrarmos na proposta de um Natal renovador. Essa expectativa do Filho de Deus, essa expectativa do Natal, que não seja uma expectativa de um Natal com brilhos externos apenas, com brilhos externos, com luzes, com cores. Claro que tudo isso faz parte do externo, que é a nossa vida, mas que nesse momento você possa permitir dar uma parada, para você dar espaço a esse Deus, para você dar espaço a esse Senhor, a esse Jesus, que quer planificar a tua vida, que quer planificar a tua história, que quer tornar você íntimo de Deus. O mistério da encarnação é Deus querendo ser íntimo do homem. O mistério da encarnação é Deus querendo estar próximo do homem. O mistério da encarnação é Deus dizendo: eu não vou deixar você se perder, porque eu sou amor. Deus é amor. O Natal é a expressão desse amor de Deus. Portanto, irmãos, que esse amor, ele possa irradiar neste momento para todos. Esse amor que nasce, que brota da palavra de Deus. Que nós possamos adentrar nesse Natal com um desejo de amar todos que Deus coloca em nossas vidas. Você que trabalha em hospitais, você que trabalha com educação, você que trabalha com gente, com público, você que trabalha no comércio, que teu coração possa estar pleno de desejo de amar as pessoas, porque o Natal é esse Deus que quer estar próximo do homem. E todas as vezes que você tem atitudes de amor, e todas as vezes que você se deixa levar por esse amor que nasce de Deus dentro de nós, a vida do homem se planifica. E a vida do homem se planifica quando ele se decide amar, porque Deus é amor e quem ama permanece em Deus. E eu já concluo aqui, já me entrando nos finais, né, desta nossa partilha, convidando você a continuar com a comunidade Resgate. Esses dias nós vamos continuar com a sequência de temas, ainda mais suscitando essa expectativa maravilhosa da esperança que nasce, né? O Natal está chegando, a esperança não morre, a esperança nasce. E esse Deus que quer se plantar dentro de nós, não importa a nossa situação, como você está e onde você está, esse Deus vai, porque Ele ama. E Ele não vai para dentro de você, para dentro de mim, porque nós merecemos. Ele vai porque Ele escolheu amar. Ele escolheu estar íntimo do homem, porque Ele ama.
Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quero deixar aqui o meu forte abraço a você que esteve conosco até aqui, até esse momento. E aqui continua meu convite. Fica com a gente. Os temas seguirão, serão temas propícios ao Natal, e que nesse momento, a partir dessas palavras e desta palavra que está sendo anunciada, dá um espaço para Jesus. Decide parar. Faça uma escolha na sua vida. Decida um dia antes de chegar o Natal. Um dia, uma tarde, uma manhã. Senta num lugar sozinho. Você e Jesus. E te entrega a Ele. E conversa com Jesus. E decida fazer um recomeço da tua história. Reescreva uma nova história com Jesus. Decida buscar Jesus com todas as forças, como você nunca fez até hoje. Porque esse Deus já está ardendo de desejo de encontrar você. Disso tenha certeza. E o mínimo movimento que você fizer em direção a Ele, Ele já está de braços abertos para dar provas e mais provas de amor por você e pelos seus. Forte abraço. Fica com Deus. Rumo ao Natal. A esperança a Jesus de Nazaré, o nosso Deus. Amém?